Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A piedade filial. Quem depois quiser acompanhar pela internet, tem esses QR Codezinhos aí na entrada. O nome é o QR Code, né? Canal Transmutação Renato lá no YouTube. Aí tem vai ter esse evangelho hoje, tá? Esse evangelho ele é interessante porque na nossa vida nós passamos por fases, não só fases físicas, mas fases de amadurecimento psicológico. Quando a gente é criança, muito criança, nós somos codependentes dos pais. Então a gente quer agradar os pais, a gente quer fazer tudo para agradar, em regra, para ser visto, e também porque desde o começo a maioria das pessoas tem o pai e a mãe como os protetores, os provedores. Então a criança tende a fazer tudo para tentar um retorno. Ela é dependente, não só fisicamente, ela é dependente psicologicamente, é de onde ela recebe afeto, proteção, alimento, tudo. Quando vai amadurecendo, aí a criança já começa a conviver com outras pessoas, ela já começa a ter outros interesses. E agora, não só com outras pessoas, né? Porque muitos pais e muitas mães já liberam o celular para a criança, muito bebê ainda, bebê. Então, aquela criança, ela está escrava do celular. Aí o pai e a mãe tem que brigar para ela olhar para isso, porque ela só olha pelo celular. Porque o celular, quem desenvolve os aplicativos, faz isso usando muitas técnicas poderosas, que liberam hormônios nas pessoas, que fazem com que a pessoa fique com a atenção retida, ou seja, vai até o nível de gerar o vício, o vício tipo da dopamina, de você sentir tesão, prazer, gosto, e tá com aquilo, e é um bombardeio de cores, de imagens. O algoritmo, ele estuda inclusive as feições da pessoa, se está alegre, se está triste, e ele entrega aquilo, então faz você ficar preso, porque ele vai entregando em cima do que você gosta. Então ele está ali para lhe dar prazer. Então ali já é um contexto muito forte do filho. Por isso que eu não consigo tirar o celular quando ele chora. Quer dizer, ele se torna um adicto, um escravo do celular, do jogo, porque ele foi feito para isso. Cores, imagens, palavras, tudo foi sons pensado para a pessoa ficar e não soltar, não consegue soltar. E quanto mais o algoritmo, por isso que o celular tem a câmera na frente, quanto mais ele identifica expressões de prazer, ele mais entrega. Então você compartilhar, ou você falar, ou ele vê que você está fazendo uma expressão de prazer, ele te entrega mais e mais. Ou seja, quando você vai observar, um dia que tem 24 horas, grande parte das pessoas, principalmente crianças, está passando mais de 14 horas no telefone, no computador, mas hoje é todo mundo no telefone. Então, já é uma fase atípica, porque de pequeno, aquela criança está sendo acostumada ao prazer contínuo. Então, quando você tira, se a pessoa está acostumada a ter prazer direto, quando você afasta um pouco, ela entra em desespero. Então é realmente um vício, que é feito para viciar. Os psicólogos, eles dizem, menos alguns que eu já vi, que
Dos 2 anos em diante, a criança poderia, assistida por um adulto, usar até 1 hora. Ó, a gente vê criança aí com menos de 2, o celular o dia todinho, sem parar. E aí vem os preços, entende? Porque a vida, ela tem dualidade. Sempre é muito forte isso para mim. Quando eu tive a oportunidade de conhecer as leis herméticas, né, as 7 leis herméticas do Egito Antigo, que é Hermes Trismegisto, né? Ele fala, ele explica em 7 leis o funcionamento do universo. Ele fala da vibração, né, que tem uma energia, tem um ritmo e tem a dualidade. A dualidade é isso, né, que a vida tem momentos de prazer e momentos de certo desconforto. Tudo é assim. Então, a partir do momento que você compreende a realidade como ela é e lida com a realidade como ela é, você sente um pouco de prazer ao receber a brisa do vento e sente um pouco de calor quando o vento passa. Esse é o normal. Esse é o modo de você andar com a vida, que é dual. Beleza. Mas, digamos, você é mãe, irmão, irmã, ou pai, ou avô, avó, que tem sob sua responsabilidade uma criança. Geralmente, a maioria das pessoas acha bonitinho, legalzinho, engraçadinho, né? Só que tem a hora que ele faz cocô, tem a hora que ele começa a querer quebrar as coisas, experienciar, tem a hora que ele quer correr onde não pode, ou seja, aquele bonitinho, aquela criança bonitinha, começa a dar o quê? Trabalho. Ou seja, no momento de prazer e dor é um pouco de dor, trabalho, porque ele não vai fazer cocô na hora que você quer, nem do canto que você quer, nem do jeito que você quer, não sabe se limpar ainda. Ele não vai dar trabalho quando você tem tempo e disposição para cuidar. Não é do seu jeito, ou seja, aquela vivência daquela criança é um momento de prazer e dor e trabalho para quem tem responsabilidade sobre ela. O que a pessoa faz? Delega. Ela diz: olha, eu vou reduzir o mínimo possível o meu trabalho. Eu vou conhecendo, porque praticamente todo mundo sabe que aquilo é viciante. Como qualquer droga, você fica besta, parado. Você tomar muito diazepam, você fica aí deitado, aí só babando e arranjando o dente. Se você botar um monte de celular para uma criança direto, assistindo um filme atrás do outro, uma ação atrás da outra, só prazer, 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 ela também fica drogada no prazer. Então, você, pai, mãe, avô, irmão, tio, quem tem responsabilidade sobre a criança, entrega ela a algo que é viciante, você sabe. Mas você faz porque você diz que não tem tempo. E aí, como não existem almoços grátis, você não tinha tempo, diz que não tem, ou seja, na verdade você não quer sair do seu conforto. Você não quer. É como uma pessoa que varre uma casa. Grande parte das casas é suja, porque a pessoa vai às vezes, o dia que ela está com vontade, lava o banheiro às vezes, lava os pratos às vezes, assim, aí a pia cheia de coisa. Só que a vida exige que você faça isso quando?
Todo dia, várias vezes. Várias vezes. De novo, tá vendo? A vida não é como você quer, a vida é como ela é. E você tem que assumir as responsabilidades quando elas vierem. Se você não assumir, como Deus te deu um presente chamado livre-arbítrio, você está criando uma conta. E essa conta um dia vai gerar um ônus na sua conta. Literalmente. Quem pariu o Mateus que balança. Ah, mas eu nem queria esse menino aí. Sim, mas chegou. E aí? Chegou porque Deus quis, que tem mulher que não pode nem ter filho. Ele tem alguma coisa para lhe ensinar com esse menino. Ou ele sadio, ou ele enfermo. Ontem passou o casal modelo, um dos filhos do Ratinho, a esposa, aquele padrão de beleza, loira e tudo, tem um filho normal e um filho enfermo com hidrocefalia. Não sei se vocês viram essa história. Quer dizer, ela colocando como é a situação de ser mãe de um filho atípico. Porque tem que, né, assumir aquilo ali. Mas as pessoas não querem nem o filho típico, tem que ter responsabilidade. Avalie o atípico. Avalie o atípico. Mas Deus dá a cada um fardo que a pessoa pode carregar. Porque a grande pergunta é: para que nós somos criados? Quem nós somos? E uma pergunta bem interessante: por que nós estamos aqui? Na minha compreensão, nós estamos aqui para uma única coisa. Quem já sabe? Para aprender. Aprendemos com curiosidade, com alegria e com dor. Para Deus, eu compreendo que tanto faz. Se você aprende com curiosidade, alegria ou dor, Ele quer que você aprenda. Aprenda a ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, um acidente, um adoecimento, um filho típico ou atípico, na hora que ele te dá trabalho, ali você tem lição. E cabe a você arregaçar as mangas e dizer: eis-me aqui, Senhor. Ah, eu não quero, mas a vida não é como eu quero. Eu estou aqui para aprender. E a melhor forma de aprender que Deus colocou na vida foi a minha submissão à vontade dele. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. A pessoa diz: eu tenho ansiedade. O que é ansiedade? Se não é você querer coisas da vida, ao invés de aceitar a vida como a vida é. Fazer sua parte, plantar, cuidar, mas o resultado entregar a quem é o dono. Quem é o dono da vida? Deus. Então, ele está colocando a primeira situação: o filho dá problema, dá trabalho. Porque tudo dá trabalho. Eu não disse? Eu adoro meu patinete. 6 semanas com o braço quebrado. Não é só bom. Eu adoro tomar café. Aí, vez por outro médico: olha, corte aí por causa do refluxo. Você adora comer, olha o peso. Adora doce, olha a diabetes. Não tem, é assim algo inabalável, não tem essa coisa que só é legal. O que é isso? É mentira. Isso é loucura. É loucura. E a criança não é diferente. Então,
a ideia do pai acolhido pelo filho, quando se fala do filho pequeno, tem que se lembrar para os pais e responsáveis sobre a responsabilidade, porque a proximidade ela é uma coisa também construída. Esse é um lado da questão, só um lado, são muitos lados. Se o teu filho precisa de você como pai ou mãe, ou tua filha, e você só quer ele quando é legal, quando é bonito, quando é para receber pensão, o gostoso, para passear, para receber Bolsa Família, Bolsa Escola, se for só para isso, isso tem também, mas vai ter um momento que você não vai gostar, vai ter um momento desagradável. A criança outro dia agora morreu, a menina foi, recebe vários auxílios, aí ela deixa o filho de 2 anos, foi com o outro de 6, e o outro morreu, pequeno. Ela foi para a festa. Ah, eu tenho 19 anos, sou bonita, sou nova. Sim, agora tem um filho. Quando eu li o livro, o mais atual, de Narcóticos Anônimos, a metade do livro é explicando, a outra metade são casos de pessoas que estão em recuperação de drogas ilícitas, casos de vários países do mundo. Tem alguns casos que me marcaram, mas um que eu fiquei mais impressionado foi do cara contar que ele, na adicção dele, a escravidão dele, a droga, lá em Portugal, ele foi buscar a filha para passar o fim de semana com ele. Aí teve a ideia de acampar nas montanhas. Aí imagina, né, subir uma montanha tão alto que a gente aqui, a serra, uma montanha é maior que uma serra. Aqui no Brasil não tem montanhas. Aí chegou lá, umas horas da noite, o homem teve uma fissura para usar droga. A filha de 9 anos de idade, 9 anos de idade, deixou a menina lá, disse: filha, veio já já. Andou 600 quilômetros atrás de droga. 600 quilômetros, gente, para quem está aqui em Fortaleza, é como daqui a Juazeiro do Norte. É daqui a Teresina, no Piauí. Ele deixou uma criança na montanha, no meio de uma selva, para ir buscar. Você sabe, 600 quilômetros é no mínimo, moram 6 horas de distância. Vamos pensar que 100 km por hora, né? Então leva 6 para ir, 6 para voltar. Eu acho que não só foi isso. E essa criança lá, para ele conta, foi o fundo do poço. Como é que ele deixou, a cabeça do adicto que não está em recuperação? Ele achando que se ele ficasse longe de onde tinha droga, ele não ia atrás, e com a filha não ia, ora não vai. Aí, graças ao poder superior, depois desse caso, esse cara, não aconteceu nada com a filha dele, mas ele achou que aquilo ali para ele era o fundo do poço, e ele resolveu buscar um tratamento e conhecer o Narcóticos Anônimos lá em Portugal. E ele estava lá no livro, já estava mais de 20 anos limpo, sem uso de substâncias, de drogas, né? Porque para o narcótico, tanto drogas ilícitas quanto o álcool é droga. Ali. E ele estava contando uma experiência de muita felicidade com a filha dele, 20 anos depois dele limpo. Mas se ele tivesse dado continuidade, um pai capaz de deixar uma filha no meio da selva, numa barraca, onde tem urso, tem
bicho selvagem e gente. Mais de 12 horas sozinho. Ó, quantos anos ela tem? 13, ó. Levanta aí, por favor. Olha, 13 anos. Ele vem aqui, ó. Ó. Imagina uma menina de 9. Tá vendo? Obrigado. Tá vendo? Deixar uma meninazinha na selva. O que o ser humano é capaz? Aí você imagina, se esse pai não é de recuperação e dá continuidade a esse tipo de conduta, como é que lá na frente ele ia querer uma filha presente com ele, hein? De novo, a vida tem as suas leis. Uma delas é a lei de causa e efeito, ação e reação. Você planta, você lá na frente colhe. Ninguém pode pedir uvas ao espinheiro. Se você planta espinho, não brota uva, irmão. Então a primeira chamada, um lado só desse evangelho. Ah, Renato, mas tem filho que o pai é ótimo e o filho não presta. Tem um ditado que diz que o filho só puxa o pai se o pai for cego e o filho for bom. Tá. Mas a questão do evangelho não é essa. A questão do evangelho é trabalharmos uma reflexão para uma compreensão, para termos uma ação diferente, que parte de uma escolha com livre-arbítrio, para termos uma reforma íntima. Então a primeira pergunta é: você como pai, como mãe, como cuidador de filhos, o que é que você está plantando? Você está mostrando para ele e se beneficiando dessa ideia de que a vida é só prazer e dando para ele um celular 24 horas por dia? O que você vai colher? Você tem essa ideia plantada na sua cabeça de que a vida é só prazer? Que você, porque tem 19 anos, 18, não vai ter dor, velhice, doença e morte na sua vida, não é? Por que você não vai ter? Será que é só o Renato que quebra o braço, que fica com o cabelo branco, que perde alguém? Não, que vai morrer todo mundo. Então a primeira reflexão sobre piedade filial primeiro como é que você, pai ou mãe ou cuidador, está exercendo o seu papel na alegria e na tristeza. Antigamente era mais comum, o filho cometia um desatino, o pai, muito mais eu via falar de pais, que agora já está nascendo mais de 5 mil crianças só no Ceará por ano sem pai. Mas tinha pai que o rapaz ou a menina fazia um desatino e dizia assim: não me chame mais, eu não sou mais seu pai. Não tinha isso, né? E como é que você deixa de ser pai? Não deixa. Então ser pai, ser mãe, é como diz o Emmanuel, também ser um bom pai não é só ser mel. O Emmanuel fala isso: o sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Tem que ser dito. Eu saí, vim para cá, meu filho estava uns prantos de choro. O que ele faz? Uma escola que chama Kumon, que tem que ficar fazendo atividade. Aí todo dia tem que fazer. E ele tem ódio. Ele sempre vai fazer. Ele não amanhece pensando em fazer Kumon, ele amanhece pensando em passear. Aí eu disse: olha, você só vai sair se você fizer. Aí começa a chorar. Infelizmente, você tem que fazer. Ontem foi sair, só sai quando fizer. Hoje chegou, a gente foi para a igreja evangélica. Aí foi, achou bom. Aí quando chegou lá, no café, não comeu bem.
Estou morrendo de fome. Tá bom, a hora do almoço. Tá ótimo, a hora do almoço é para estar com fome mesmo. A gente almoça no domingo, geralmente na casa do tio. E esse meu tio lá é assim, todo mundo só almoça na mesa. E a pessoa só senta para comer quando ele senta. Toda a vida foi assim. Cheguei lá, passou para frente, quando eu vi, tinha uma coisa, pai, eu quero frango, tá certo, passei e comprei para ajudar lá no almoço. Tá bom. Eu cheguei na mesa, eu abri uma coxinha mordida lá, num prato. Ele disse, o que é isso? Não, porque eu estou com fome. Eu disse, o quê? Tira essa coxa aí, sai desse lugar que é o lugar do meu tio e vai. Mas não sei o que, não tem não sei o que, aqui é assim. Você vai esperar, como uma banana, como outra coisa, você não vai comer agora. Ai, não sei o que, calado, fique calado, que aqui não é a sua casa. Você tem que entender como é a cultura dos outros. Você está na casa dos outros, você não pode questionar a cultura da casa dos outros, você tem que seguir, ou então você não vai. Eu não vou discutir aqui não, o pessoal da casa, não, deixa o bichinho comer. Isso não é a cultura essa aqui, não vai, tá? Fique calado. Vou por ali. Aí pouco tempo começou o almoço, botou o almoço dele com raiva, um bicão. Botou muito, comeu. Bom, que eu não precisei ficar, come, comeu. E a cara é ruim. Então fomos embora. Aí eu disse, olha, todo canto que você for, você tem que entender a cultura. Cultura dos outros. Você chegar aqui, você é uma mulher. Ai, Renato, eu gosto de andar com a saia torando, daquela que eu vou andando, se eu subir uma calçada eu dou brecha. Tem problema? Comigo não, mas vai andar lá na Arábia desse jeito, que a mulher anda de burca. Mas não sei o que, minha irmã, você está lascada. Lá você leva umas caibadas sem ser da facção. Mas Renato, eu não concordo, meu filho dizendo, meu tio, é ditadura, meu filho, é assim que funciona no canto. É desse jeito. Eu disse, olha, a cultura dos outros é vive e deixe viver. Eu não posso mexer na vida dos outros. Você não entende isso? Você chegar num canto, mulher, que todo mundo está de burca, não importa, eu quero andar nua. Não vai dar errado. Um dia aconteceu, num canto desse aí, passou até o vídeo, a menina foi saiu topless. Olha, a polícia religiosa correu para cima e prendeu ela em pé. É outro lugar. Então eu estava explicando para ele, primeiro você tem que entender a cultura do outro. Renato, canto tal, aqui no Brasil, se a pessoa roubasse não sei o quê, fica com uma pulseira na perna, tem canto, meu filho, que o cara corta a sua mão. Não tem o que fazer. E ele não corta a mão legal não, porque lá é o seguinte, tem uma mão que você usa para limpar seu corpo das suas necessidades básicas, e a outra mão que é para comer. Ele corta a sua mão de comer, porque é uma desonra muito grande você pegar na comida com a mesma mão que você se limpa, e ele arranca a mão de comer. É duro, mas ou você faz isso, ou você vai ficar sem mão. Ah, Renato, é o que eu estou falando, eu só estou dizendo para você como é. Agora, se você escolher, e agora eu disse para ele, você tem 9 anos, eu tenho poder, dever de lhe orientar. Depois que você engrossar seu pescoço, você diz assim, pai, eu vou ter filho com 18 anos, se você puder sustentar. Aí é outro papo, porque não é só ter filho, tem que cuidar. Cuidar. A gente tem que ir dando essas coisas. Então você ama aí. Eu detesto
presta esse apartamento porque ele não tem a piscina não sei de quê, que ele não tem não sei o que. Ora, pois eu estou adorando você detestar. Por quê? Porque ele é meu. Como é que você vai gostar do que não é seu? Eu estou querendo que você não goste, para você estudar e trabalhar, para você comprar o seu. Aí você me chama para passear lá. Pensou? Se você gostar demais, você não sai daqui. Renato, mas isso é muito duro. Se eu vou dizer o quê? Se a hora que ele está dizendo é agora. Eu digo, eu gosto da minha casa. Ele disse que eu não gosto. Ótimo, você não gostar, é meu. Gente. De novo, o sim existe ou não? Existe. Sou seu pai para sempre, mas certas coisas eu não concordo e certas coisas são indiscutíveis. Agora está a moda. Menino e dormir na casa dos outros. Quem já passou por isso? Identificando, falando, uma pressão, querendo ir para o cantar, depois conheci. Disse, olha, eu não acho que isso é legal, acho que dá para ir para os cantos e voltar. Aí começou, tinha um menino que a mãe dele insistindo, um menino que era de outra cidade e conhecia a família, não sei o que, tá. É na outra cidade, eu não queria. Um dia aconteceu. Aí eu, desde o começo eu digo, eu não sou favorável, eu não incentivo isso. Aí essa semana ele estava conversando. É porque você tem que falar, dizer para a mãe dele, você tem que chamar a mãe de fulano, que eu quero que ele venha dormir aqui. Eu disse, aqui não. Aqui eu não quero vir dormir aqui não. Ai, mas eu fui para lá. Eu nunca fui a favor disso aí. Eu não quero. Mas pai, eu não quero. Pronto, quiserem vir, ficar até tarde, no outro dia vir bem cedinho, mas cada um dorme na sua casa. Pronto. E sempre vou tentando, por quê? Porque isso é um conjunto. Tem pai, tem mãe, você vai dialogando e tal. Cheguei na casa de um colega lá em Brasília. Aí ele é alto funcionário de um grande banco, vive viajando. A mulher dele é alto funcionário de um tribunal superior desse lá em Brasília. Aí chega em casa, cada filho com namorado, e cada filho, todo mundo com namorado, tudo dormindo lá, morando quase lá. Eu pensei, poxa, era a ideia das pessoas estarem estudando, trabalhando, né? E quando você quiser casar, o pessoal diz, quem casa, quer casa, não é a casa. Porque você chega em casa e você não tem liberdade. E ele calado, mas você vê que ele não estava gostando. Tanto que a menina agora passou por um negócio, foi morar, fazer um intercâmbio em outro país, ele doido para que ela não volte, porque ele não gostava da situação, mas não tem coragem de dizer não. Aí eu olhei, aí eu disse logo, independentemente se é homem ou mulher, cada um na sua casa, sua intimidade, suas coisas da sua casa. Mas se tiver relação, tem tantos ambientes para você ter. Mas se você não acha adequado na sua casa, de novo, se você acha adequado, deixe. Mas se você não acha, você tem que dizer o quê? Não. Como é que você não acha e diz sim? Ou não é capaz de dizer não? Quem já viu situação assim? Que a pessoa não gosta e não é capaz de dizer não. Quem já viu? Gosta. Mas o senhor é antigo. Sim, mas sou eu. A casa é minha. São essas questões que a gente está colocando. O dia Raul Seixas ele fala isso, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É da lei. Assim, para ser uma lei, quem tem poder ali naquela casa tem que ter opinião naquela lei. Como é a lei daquela casa.
Oi, meu filho voltou ciscando, viu? Por causa do negócio do almoço. É uma ditadura lá. Eu disse, alguns cantos é assim mesmo. Mas o nome disso não é ditadura não, o nome disso é cultura, é a cultura daquela família. E você, quando for na casa dele, você tem que respeitar. Se você não concorda, você não vai. Só que hoje você é muito criança, hoje você tem que ir, porque você tem que respeitar seus pais e não você vai. Digo, você não faz o que quer, porque eu também não faço o que eu quero. Como eu falei, dá errado. Eu faço o que deve ser feito. Tem uma série na Disney que é o Mandalorian. Quem já viu essa série? Ele fala assim, como deve ser. Não é não? Como deve ser. Pronto. É assim. Mas como é? Você não vê coisa de filho, você não está ligado, você entrega o filho ao celular, você, entendeu? Você não gosta de uma coisa e você não diz. Como assim? É isso, é vigiando e orando e prestando atenção. O que engorda o gado é o olho do dono, você está ali de dono, pastorando. A pessoa é responsável, mas tem que fazer sua parte. Vou dizendo cada coisa. Olha, meu filho, menino magro, você fica ruim de comer, né? Você fica bom e tal, né? Agora a gente fica, quando ele come bem, eu fico feliz. Mas eu disse, quando você for sair com as pessoas, você não pode chegar comendo tudo. Entendeu? Não é porque ele vê a gente incentivando a comer e ele tem o prazer de comer. Então, tem que dizer que quando sai com os outros, não é como quando sai com os pais. Se você chegar uma pizza, você comer logo ela todinha, igual um bonequinho que tinha um desenho, que era o Diabo da Tasmânia, né? E tinha enrolando tudo, né? Se você fizer isso, o pessoal não vai te levar mais. Então assim, ou você leva um recurso, você vai comendo devagar as coisas, quando chegar a comida que é para todo mundo, é para todo mundo. Você não pode chegar uma pizza e comer toda. Agora, quando você estiver com a gente, se eu vejo que é uma coisa que você pode comer, eu incentivo você a comer, também não demais. Sempre eu digo, nem tanto, nem tão pouco. Então, o que eu posso fazer, eu vou fazendo. Porque o meu papel é plantar, cuidar. Ai, como é que esse menino vai ser contigo, Renato? Isso aí não é comigo, é resultado. Resultado é com? Quem é que é o dono dos resultados? Deus. Pronto. Direto. Quer calçar um sapato? Não quero. Meu filho, a sua mãe mandou. Você vai fazer porque ela mandou. Já a mãe, às vezes, não quer ter muito impulso, não. Fala o que faz, não fala. Porque vai ter preço. Vai ter preço. Então, primeira perspectiva, né? Como é que você, pai, trata seu filho? Como é que você, mãe, trata seus filhos? Tratar bem não é dizer só sim, não é ser mel. Tem mel e tem não, que não precisa ser fel, mas tem que ser dito. Eu digo para eles, se você disser uma coisa que eu não concordo, você me convença, mas você não me obriga, porque quem manda nessa casa aqui sou eu. É assim. É o modo que Deus vai te ensinando a assumir as suas responsabilidades. Renato, você está errado nisso, está errado naquilo, é o que eu digo, eu só posso dar o que eu tenho. O pai e a mãe estão aprendendo a ser pais e mães. Siga a sua intuição, siga seu coração, mas não abra mão das suas responsabilidades. Faça do jeito que você pode, mas não deixe de fazer, não deixe. Tente. Se for errado, Deus vai te dar a oportunidade de consertar.
Se você achar que está errado, peça desculpa. Se você achar que a ideia era errada, mude. Mas de novo, você só vai fazer se você testar. Se você abandona, se você não assume a responsabilidade, porque você só quer prazer e conforto. Como é que vai chegar para uma criança e impor a ela um evangelho desse? Que o filho tem que ter piedade e cuidado com os pais, se ele teve pais que não estavam nem aí para ele. Ele não sabe o que é isso. E isso, de novo, eu estou falando uma afeição criança. Quem está convivendo comigo aqui agora, pelo que eu estou vendo, não tem criança. Aqui já é um negócio mais complicado. Aqui é esse pessoal que já é pai, ou pode ser pai, ou está perto de ser pai, mãe. Aí agora é a questão, né? Agora você está na capacidade de aprender o que é ser um filho. Agora é a outra parte do negócio. E se meu pai foi um assediador comigo? É seu pai. Tá vendo? A primeira parte do evangelho era você tratando com criança. Chama menor impúbere, né? Inimputável, porque no latim, putare, puta, é errar. Então, inimputável é que não pode botar erro. Ele não sabe discernir entre o certo e o errado. Eu estou falando de tratar com criança. Agora, a partir do momento que você é imputável, ou seja, eu posso colocar erro em você porque você tem escolha. Aí começa a tua atitude, como você vai ser pai e mãe, e como é que você vai se comportar enquanto filho ou filha. De novo, seu pai lhe assediou, sua mãe, é duro, vai ter que ter muita força, muita fé, muito Deus no seu coração, para trabalhar e continuar trabalhando esse pai e essa mãe como pai e mãe. E aí, gente, só dá se você tiver um discernimento muito grande, mas dá certo, vai funcionar. Seu pai e sua mãe drogadictos, seu pai e sua mãe lhe abandonaram. Aí é o evangelho, você com discernimento, com livre-arbítrio, a entender que o seu pai e a sua mãe, por ruim que sejam, continuarão sempre sendo seu pai e sua mãe. Ou o melhor pai, ou a melhor mãe, ou o pior pai e a pior mãe. Não deixa de ser pai e mãe. É isso que o evangelho está dizendo. Aí é a segunda parte. Como é que você vai lidar com isso? Eu conheço gente e gosto de ler notícias estranhas, porque me mostra o tanto de variedade que tem no mundo. Agora aconteceu, né? Uma mãe enviuvou aos 40 e poucos anos e engravidou do filho e quer casar com o filho. Vocês viram essa notícia? Eu não sei como é que vai ser isso no futuro para esse rapaz. Porque no meio dos animais que a gente tem como irracionais é comum, né? Isso? Boi, vaca. Mas o humano não é normal na nossa sociedade. Tem muitos casos, acho que contando dessa mulher, porque tem outros de pais com filhas. Eu conheço uma pessoa que ela caiu na drogadição. Começou pela droga lícita, pela bebida alcoólica, depois entrou na droga ilícita, caiu na pedra, caiu na rua, 7 anos, nóia no meio da rua, até que ela identificou que ela tinha esse problema, entrou em narcóticos anônimos e em alcoólicos anônimos. Ela percebeu que ela, quando bebia, depois ela usava as outras drogas, frequenta os dois. Reconstituiu a vida,
casou com outro alcoólatra e drogadicto em recuperação, já tem outros filhos, mas ela se dói toda vez que fala, porque durante 7 anos que ela teve doida na rua, ela teve um filho por ano, e ela não sabe onde é que eles estão. Ela teve 7 filhos que ela deu, e que hoje ela tem mais de 10 anos de recuperação. Sempre que ela chora, pensando onde é que ela deu, não consegue. Ela estava tão em estado, tão maluco, que ela não sabe nem onde foi, como foi. Quer dizer, ela é mãe e reza pelos filhos, procura, e esses filhos um dia pode ser que saibam que a mãe deles era ela, mesmo ela tendo dado eles vão ter que saber encaixar aquilo e encontrar nela uma mãe. Tendo a mãe do coração, que foram as mães e pais que os adotaram, e tendo essa mãe que no aprendizado dela de ser mãe, ela no começo ela cometeu alguns desatinos. Tudo isso está dentro do reino de Deus, está mais no reino de Deus, não é esse? Pode dizer, vou dizer só o que é comum, o que é normal. Tudo que acontece, Deus sabe. E só acontece para nos ensinar. Essa é a pergunta. Qual é o tipo de pai que você quer ser? Qual é o tipo de mãe que você está sendo? Qual é o tipo de filho que você quer ser? Qual é o tipo de filha que você está sendo? E o Evangelho está dando norte para a gente ir para o encerramento. A piedade filial. Porque, de novo, é muito fácil ser amigo dos amigos. Tem gente que não é amigo nem dos amigos, né? Mas é muito mais fácil ser amigo dos amigos. E muito difícil ser um bom filho de quem você entende que não foi um bom pai ou uma boa mãe. Mas o Evangelho está dizendo, agora você tem discernimento e livre arbítrio, e você deve ser diferente. Se ele te tratou mal, a hora agora é de tratar bem. Se ele te tratou bem, a hora é de tratar bem. Por quê? Porque é o papel do filho. Não é lá no Mandalorian? Como deve ser. Como deve ser, só isso. Então, não importa. Viva e deixe viver. Doa aos outros o direito de serem como quiserem. Olha a frase aí do Emmanuel. Doa aos outros o direito de serem como quiserem. Esses outros podem ser seu pai e sua mãe. Ai, meu pai não presta. É meu pai. Ai, meu pai era doente. Mas é meu pai. Ai, eu não conheci meu pai. Mas você tem um pai. As coisas não são como você escolhe. Então doa aos outros o direito de serem como quiserem. Ele é meu pai, independentemente dele ter sido bom ou ruim para mim. É minha mãe. Mas porque eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Eu também não estou disputando com meu pai e minha mãe, que eu acho que não foram bons pais e mães. Sim, foi o que aconteceu. Eu tenho que fazer a minha parte, acabou-se. E de novo, meu pai é um drogadicto, tá alcoólatra no meio da rua, ele vem para cá, eu vou encher ele de beber cachaça. Não. Olha, agora você me dê dinheiro aí para eu comprar cachaça. Dou não, meu filho. Se fosse meu filho eu não dava, meu pai também eu não dou. Eu não quero que o senhor morra, eu quero que o senhor morra bem. Por que o senhor não procura Alcoólicos Anônimos? Por que o senhor não procura outro? Você fala besteira, pronto, o seu papel é orientar. Porque às vezes aquele pai, aquela mãe, que você entende que é mau pai e mau mãe, ele também está doente, está precisando de orientação. Às vezes pode ser você. Eu vi agora um colega recaído, me convidou para ir para uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Cheguei lá,
um senhor dizendo que tinha 13 anos que ele estava limpo de droga e álcool. Aí recaiu, há 1 ano e pouco. Diz que o filho dele, os filhos, quando viram que ele recaiu, bebeu, chorava todo mundo em casa que nem criança. Conversaram com ele, ele disse: rapaz, tu acredita? Meus filhos e minha mulher foram comigo lá no AA e eu aceitei retornar, recebi ficha. Meu filho foi que me entregou a ficha. O cara dizendo. Ele disse: agora? Ele disse: rapaz, eu tinha 13 anos de recuperação, agora eu tenho 1 ano e meio. Estou com 1 ano e meio que eu voltei. Olha aí, o filho pegou na mão do pai e levou para a recuperação. É isso. Esse é o papel aí de ser filho, fazer a parte de filho para o pai que não é como você quer. Ah, eu tenho as coisas, não é para disputar com o pai. Tem filho que o pai não teve condição de ter as coisas, aí ele tem as coisas e fica passando na cara do pai. Ele dá as coisas, mas eu não dou isso, eu dou aquilo. Não é para disputar com o pai, com a mãe. Se ele não pôde dar, você pode ter. E aí vem as questões. Claro, faça a minha parte, sempre isso. Espírita não tem culpa, espírita assume a responsabilidade. Ponto. Ele não fez, não tem nada a ver porque ele não fez, quer saber o que eu vou fazer. Ah, ela fez mal, ela não foi uma boa mãe, pois agora seja um bom filho, seja bom. Viva e deixe viver. Você não pode mudar a vida dos outros, você pode mudar a sua vida. E de novo, do mesmo jeito que você não dá um sim para o seu filho para fazer uma besteira, seu pai, se for lhe pedir droga, você não vai dar. Para que você vai dar? Renato quer dizer que se meu pai cai na droga, ele chega lá em casa quebrando tudo, você vai botar ele para fora. Se ele não sair, chamar a polícia, mãe prender. Renato, claro. Ah, fera só vai na jaula. Ele se aquietar, agora você não abandona, você vai lá, conversa, para ficar bom, pai, vamos procurar um tratamento, né? Não é obrigado a aceitar ele bater e quebrar as coisas dentro da sua casa. Está vendo? O sim existe e o não existe. O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel. Entende? É duro. Eu já tive que internar meu pai anos atrás. Uma crise que ele teve. Você vai ser internado é hoje. Não vou, vai. Você vai por bem, eu vou ali, ó. Vou buscar umas pessoas ali para amarrar. Viu? Mas você decide, eu já. Eu voltei, sentei 4 cabas na mesa assim, ó. E aí? Vai por bem ou vai por mal? Eu vou. Ai, vai, bora. Todo internamento, eu ficava lá todo dia eu ia lá, todo dia, até ele voltar à sanidade. Todo dia, precisava amanhã lá. Foi melhorando, nunca mais precisou. Hoje ele não sabe mais de nada. Estou falando de 30 anos atrás, mais ou menos. 20. Tem que dizer, como é que ele pode isso? Porque eu amo, eu tenho que cuidar, e cuidar às vezes não é o mel. Corrige. Me lembro demais, viu? Era um domingo, Ana. Na hora desse almoço que eu ia na casa do meu tio, o pessoal tudo olhando para mim assim de lado. Como é que você tem coragem de internar seu pai? E agora, quantas vezes ele vier com o boneco aqui, se ele não aceitar na conversa, ele vai. Ok, não foi mais. Ele olhou assim para mim: você tem coragem? Eu disse: eu não tenho só coragem não, eu vou. Hoje você não tem mais conversa. Pronto, graças a Deus nosso relacionamento melhorou, ficou bom, beleza, ótimo. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária
para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.